Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai falar um pouco sobre migração. Para começar a falar sobre isso, a gente precisa entender primeiramente o que é a migração. A migração é o ato de deslocamento pelo espaço geográfico. Quem migra sempre vai fazer isso por algum motivo. E entre as principais razões para isso estão as questões econômicas, culturais, religiosas, políticas e naturais. Falando um pouquinho sobre cada uma delas, fazendo um simples resumo, as questões econômicas incluem a busca pela melhor qualidade de vida e empregos. A questão cultural e religiosa é o caso de, por exemplo, muçulmanos que se mudam para Meca para poder facilitar a prática da sua religião. Também pode incluir grupos sociais que buscam um país ou um lugar onde possam ser melhor aceitos. Nós temos também as questões políticas, que se referem ao caso de guerras, ditaduras e crises, e também as naturais, que se tratam de algo um pouco diferente, as desastres naturais ou períodos de grandes secas, frio intenso, calor intenso e etc. Entre o século XVI até o século XX, o principal movimento migratório internacional ocorria da Europa para outras regiões do globo, já que eram os europeus os principais colonizadores da América. A partir daí, então, o fluxo começou a ir no sentido contrário, saindo de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, normalmente em busca de melhores qualidades de vida. Essa mudança foi inicialmente muito bem aceita, já que com o grande desenvolvimento econômico e industrial, os países desenvolvidos precisavam de uma mão de obra barata. Com o tempo, a necessidade foi diminuindo devido à mecanização dos processos, o que fez com que as políticas de imigração desses países endurecessem e muitos estrangeiros perdessem o emprego. As medidas não se mostraram lá muito eficazes e o número de imigrantes ilegais aumentou muito. Se tratando de imigração, é importante falar também sobre os refugiados. Os refugiados são pessoas que, em razão de temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou etc., encontram-se fora de seu país sem pretensão ou ainda sem poder voltar. Países como a Síria, Iraque e Afeganistão são países com elevados números de refugiados devido aos grandes conflitos na região. O Brasil é um país que recebe um alto número de refugiados, um valor que atingiu quase 8.000 pessoas em 2015, segundo o CONAG, destacando-se colombianos, angolanos, haitianos e congoleses. Talvez o exemplo mais claro de migração ilegal esteja justamente entre os mexicanos que tentam cruzar a fronteira com os Estados Unidos, normalmente motivados pela promessa de melhoria de vida. Esses imigrantes acabam arriscando a própria vida, pagando uma enorme quantidade de dinheiro para agentes facilitadores. Esses agentes são normalmente chamados de coiotes e ajudam a atravessar a fronteira. Entretanto, o risco de serem pegos é enorme, e muito pior, eles podem acabar mortos ou acabarem se tornando vítimas do tráfico de seres humanos, sendo vendidos, homens e mulheres sequestrados como trabalhadores escravos ou inclusive para prostituição forçada. E isso foi um pouco sobre a migração pelo mundo.